Aprendizado de máquina primeiro. Eu peguei aprendizado de máquina que eu não sei, né? Se vai... se porventura tiver alguém fazendo outro curso. O aprendizado de máquina eu sei que tem no ciência de dados. Então a questão 1, ele vai falar de atributos e escalas, né? Na análise de dados, representação e classificação são fundamentais para compreensão e tratamento de conjuntos. Aí ele fala um monte de coisa aqui, né? Assumindo valores numéricos, qualitativos, símbolos, nomes. Além, escala de atributos pode variar de nominal, ordinal, tal. Com base nesse entendimento, assinale a alternativa em relação aos tipos de atributos e suas escalas, né, na análise. Aí ele fala que a escala nominal permite a aplicação de operações aritméticas aos valores. Aqui é meio que dada a questão, né, pessoal? Porque como é que escala nominal você vai fazer operação aritmética, né? Então aqui já está meio furado. Escala racional é utilizada quando os atributos não têm significado absoluto. Tá. E os quantitativos podem ser apenas... Ó, eu sempre falei para vocês, cuidado com esse negócio de apenas, nunca, né? Quantitativos apenas binários ou inteiros, né? Aí fala que pode assumir valores binários, inteiros ou reais. E atributos qualitativos são representados por símbolos e nomes. E os valores de atributos de escala ordinal podem ser ordenados, mas não é possível... Então, aqui já fica louco, né? Você ordena o negócio e não pode comparar, né? Não tem a 1 é D mesmo, né? Então é a única que cabe. Então, saindo aqui pela eliminação, né? Isso que eu falo para vocês. Lê a questão lá, pode não cair a questão, pode ser parecida, né? Mas dá uma lida, né? Quando vem esses negócios de sempre, né? Ó, que nem aqui são... Aqui tá, beleza, são sempre no método. Aí fala que podem ser apenas, né? Cuidado com essas palavras. Então a 1 aqui, vou até passar aqui, é D mesmo, tá? Eu deixei toda a justificativa aí para quem tiver dúvida, né? Mas eu não vou ficar lendo aqui pra gente não estender muito a live, né? Aí senão a gente fica lendo um monte de coisa. Vamos analisar uma por uma e resolvendo o que a gente faz. A 2 então é critérios de agrupamento, né? São diferentes agrupamentos para identificar grupos similares e tal. Agora aqui a gente tem que associar características dos clusters A a D aos critérios de agrupamento 1 a 4, né? Essa questão ela é mais trabalhosa, né? Então, baseado no centro, né, eu lembro que tinha um tal de centroide, né? Então, grupos de objetos próximos ao centro comum. Ó, centro a centro comum, né? Então 3 seria B de bola. Então aqui a gente elimina B, elimina D e elimina E, né? Já saí eliminando 3 de um só. De uma só vez, né? Regiões de alta densidade, baixa densidade, ó, baseado em densidade. Também foi meio que dado, né? 4C, mas eu não sei se resolveu minha vida. Não. 3B e 4C eu continuo com A e C. Objetos com variação intracluster pequena, ficou. E grupos de objetos que estão mais próximos entre si do que a qualquer outro objeto. Então nós ficamos com compactação e critérios de compactação, né? A Carol falou B. Não, mas a B não pode ser, Carol. 3A. Centro seria intracluster pequena. Questão 2A. Só ser pegadinha, não vi também. Vamos lá ver. É A mesmo. Não, mas a 3 é... Só se eu digitei errado. 3 é B ali. É A, tá certo. 3B, 4C, que é da densidade. 2D, que é a compactação é mais próximo. E a 1A. Critérios é grupos de objetos com variação intracluster pequena. Tá certo, é A. Eu que não vi certo aqui, tava vendo 3A, a questão é A aqui, tá certo, B, alternativa A. Um pouquinho mais chata essa.
Tá aqui validação de modelos de agrupamento, né? Aqui ele fala um monte de coisa aqui, né? E com base nessas informações, analise a alternativa que descreve o propósito dos critérios internos da validação dos modelos de agrupamento. Bom, utilizar a constante matemática para calcular a conectividade entre os pontos. Calcular diferentes resultados de agrupamento para determinar o número ideal de clusters. Medir a qualidade de um agrupamento com base apenas, de novo, nos dados originais, sem referência de uma estrutura externa. Determinar a compactação dos clusters comparando a variância entre a cluster em diferentes agrupamentos. Avaliar um agrupamento de acordo com uma estrutura conhecida previamente como um agrupamento desejado. Isso aqui a gente até gostaria, né? Mas não é sempre, né? Porque ele vai fazendo no não supervisionado, ele sozinho vai fazendo os agrupamentos. Então, alguém falou aí 3C, foi Roseli. Medir a qualidade de um agrupamento com base apenas sem a referência de uma estrutura externa. E é isso mesmo. Não. São utilizados para medir a qualidade com base apenas nos dados originais sem referência. Que é o aprendizado não supervisionado, né? Eles avaliam a consistência do agrupamento com base na medida de compactação e separação de clusters. Tem sentido, porque é justamente o que a gente estudou do não supervisionado. Bom, A4, então, no contexto de aprendizado, aí fala um monte de coisa, né? De novo, a gente vai classificar a coluna 1 com 2, né? Então, classificação é rótulo discreto, né? A1 é C. E regressão, eu lembro que a gente pode ter quantidades contínuas. Então, a 2 é A e A1 C. A1 C eu já elimino a C, a D e a A, né? E a 2 é A, fiquei só com a alternativa B de bola. Não preciso nem ver o resto. Mas creio aqui que é B. Vamos ver se eu errei. E é B, tá certo. Então, modelos generativos, né? Generativos é 3D de dado. Aprende um modelo para cada classe. E o discriminativo é que prevê aprende uma fronteira de decisão. Tô fazendo confusão aqui com a alternativa. 4B, é isso aí. Então a 4 é B, né? E o 3 é D de dado. Aprendem um modelo para cada classe. Esse já é bem mais chato, que a gente tem que lembrar, né? Mas fazendo uma classificação e regressão, matou a alternativa. Tá ótimo. Que esse já é supervisionado. Bom, correto é B. E vamos para 5, então, que agora são as árvores de decisão. Aí fala aí que é o melhor, construído de maneira top-down, né? Dividindo em subconjuntos, tal, pá. Qual das seguintes opções melhor descreve a razão pela qual algoritmos de indução de árvores de decisão usam um processo recursivo para construir a árvore? Recursividade, para quem não lembra, a gente estudou lá atrás com aquele negócio de Fibonacci, né? Não lembro qual matéria foi que a gente colocava lá um valor e ele ia fazendo a recursividade dentro da própria... Com a resposta que ele tinha da fórmula, ele pegava aquela resposta e incluía de novo, né? Isso que a gente chama de recursividade, né? Então, para garantir que cada atributo de conjunto de dados seja usado uma vez só na árvore final, acho que foi a Carol 5, a Roseli colocou D aí, para dividir sucessivamente os conjuntos de dados em subconjuntos mais homogêneos, baseado no atributo que melhor orienta a partição em cada nível. Para minimizar o erro de classificação global da árvore. Então, complicado aqui. Para aumentar a velocidade do algoritmo, não, para facilitar a interpretação dos resultados, agrupando atributos similares em ramos adjacentes da árvore. O certo é isso aqui, você vai dividir mais em homogêneo, baseado no atributo
que melhor orienta a partição de cada nível. Tanto que ele fala lá que tem uma curva, né, que ele pretende... faz mais sentido, porém as outras deixam dúvidas, né, tá vendo? Que a E, por exemplo, você fala, minimizar erro global da árvore ao ajustar os parâmetros de cada nó. Você pode ficar pensando nisso, pô, tô ajustando o nó, né, vou melhorando a classificação global. Porém, tanto que ele fala das podas, né, você pode falar, esses dados aqui eu não vou usar, você faz a poda. Mas, porém, a D, né, ele está perguntando justamente sobre um processo recursivo, né? Então, eu acho que você vai pegando os resultados e colocando de novo, é a D mesmo, né? Então, mais homogêneo. Deixa eu ver por que... Ó, tá vendo, ó? A construção de múltiplas árvores é uma característica de outros algoritmos, como florestas aleatórias, e não na indução. Quer dizer, não estaria errado, tá vendo? Só que a pergunta dele não foi essa. O objetivo principal não é minimizar o erro de cada nó, mas sim particionar os dados de forma mais homogênea possível. Tá vendo? O objetivo é que no fim você acaba tentando diminuir o erro, né, global. Não tá tão grotesca não. 6. Com base na evolução de redes neurais, quais das seguintes opções melhor descreve a principal limitação dos modelos baseados em um único neurônio, como o Perceptron e o Adeline, né? Que são os primeiros que eles criaram, né? Não podem aprender padrões complexos ou resolver problemas de classificação não linearmente separáveis. Só podem ser treinados uma única vez, não permitindo atualizações ou melhorias. Requerem uma quantidade excessiva de dados de treinamento para alcançar precisão aceitável. São incapazes de processar grandes volumes devido às limitações de memória e poder computacional. Eles são propensos a sobreajustar os dados de treinamento, resultando em baixa capacidade de generalização para novos dados. 6. A. O Zeli falou que é A. Não podem aprender padrões complexos ou resolver problemas de classificação não linearmente separáveis. Essa também daria um pouco de dúvida, né? Mas esse negócio que só pode ser treinado uma única vez, eu acho que não cola. Você pode treinar de novo. Esse negócio que são incapazes de processar, até pode ser, né? Se você parar para pensar, porque ele é um só, né? Requerem uma grande quantidade excessiva de dados de treinamentos. Poderia ser também, se você não souber, né? Mas ela está falando que é A e A mesmo, né? Não podem aprender padrões complexos ou resolver problemas de classificação não linearmente. Eu também acho, porque é um só, né? Então, limitações de memória não é do neurônio, é questão tecnológica. Embora o volume possa afetar a performance de qualquer modelo, a limitação principal dos modelos de um único não está na quantidade de dados, mas na sua capacidade intrínseca de modelagem. Sobreajuste é um problema que pode ocorrer em modelos mais complexos, com um grande número de parâmetros, e baseados em um único neurônio podem ser ajustados ou retreinados com dados novos, embora sua capacidade de melhoria seja limitada. Então é a A mesmo. Essas aqui já são um pouquinho mais complexas, né? Não tá tão na cara a resposta, vamos dizer assim. A 7, então, que é um pouquinho mais difícil, que é um longo texto, né? Fala aqui dos frameworks, né? Sobre a escolha de frameworks de aprendizado de máquina para integração e soluções empresariais. Vamos analisar a seguir. A seleção de um framework de aprendizado para uso empresarial deve basear-se exclusivamente, de novo, cuidado com essa palavra, no desempenho técnico, sem considerar aspectos como suporte comunitário ou compatibilidade com sistemas existentes. Eu não faria isso, mas sei lá, porque você tem que ter compatibilidade. Se não é compatível com o seu sistema, e aí, como é que você vai usar? Frameworks com amplo suporte comunitário são preferíveis devido à disponibilidade de recursos, documentação e potencial, rápida solução. A 2 então pode ser, né? Até essa dá para chegar. Consideração de aspectos como segurança de dados e conformidade regulatória é opcional.
ao escolher um framework de aprendizado para aplicações empresariais. Olha, pode até ser opcional, mas não é viável, né? Se você é uma empresa, você vai escolher um negócio que não tem segurança de dados, você vai levar na cabeça, né? A escalabilidade é um fator crítico na escolha de frameworks, assegurando que a solução possa crescer e adaptar-se às necessidades futuras sem necessidade de reestruturação significativa. Acho que isso aqui também seria ok. Facilidade de uso e manutenção é irrelevante para a escolha de frameworks, uma vez que o foco deve ser na... então, eu acho que é relevante, né? Aqui ele colocou irrelevante, né? Não tem nada a ver. É aí mesmo, né? 2 e 4. Apenas, é isso aí. Então a 2 tá certo e essa aqui também. Tem que ser relevante, né? Coisa louca isso. Mas beleza. Questão 8, então. É a avaliação dos modelos descritivos. Vamos analisar logo, porque aqui ele fala um monte de coisa no texto, mas lá na prova eu recomendo vocês lerem o texto, porque às vezes no meio do texto, eu sei que a última prova que eu fiz, eu não lembro qual a questão que era, mas a resposta estava aqui dentro do próprio texto aqui. Ele falou, e aí ele perguntou um negócio aqui dentro do texto, e as alternativas é igual a essa que a gente tá vendo. Todas elas estavam corretas, só que ele não estava perguntando das outras, ele estava perguntando de uma. E aí só tinha ela para você assinalar. Tem outra questão. Várias perguntas, eles já dão a resposta no próprio texto. Eu lembro que todas estavam certas. Eu ainda fiquei na questão passeando. Eu falei, mas todas elas estão certas e agora? Aí fiquei olhando, falei, mas não é possível. Aí eu fui e li o texto de novo. Aí o texto estava falando de um negócio que estava numa das alternativas. Aí eu falei, poxa, mas sabe quando você nem acredita? Você fala, não pode ser só isso. E era só isso. Tava lá a resposta dentro do texto. Falei, então, às vezes é legal dar uma lida aqui. As provas no começo tinham um enunciado em cima do que se tratava. E a resposta era enunciado. Várias vezes eu respondi pelo enunciado. Agora eles não colocam mais enunciado, então... eles estão colocando esses textos enormes aí, você tem que dar uma lida. É o ideal. Bom, então, aqui ele está falando... Você falou que é 4 apenas. Bom, vamos analisar isso só para ver, né? Avaliação de modelos descritivos visa apenas a comparação entre diferentes algoritmos de agrupamento. Cuidado com essas palavras apenas. São utilizadas para medir a qualidade com base apenas nos dados originais de novo. Critérios internos avaliam o agrupamento de acordo com a estrutura. Aí a 3 daria um pouco de dúvida, né? E a 4, a validação das estruturas encontradas é importante para verificar se a estrutura não ocorreu por um acaso, né? Então é a 4 apenas, né? Deixa eu ver porque que a 3 estaria incorreta, né? São os externos que comparam os agrupamentos com uma estrutura de referência previamente conhecida. Os internos avaliam a qualidade do agrupamento com base nas próprias características, sem referência a estruturas externas. Tá. Aí tá certo. Se você falar que o critério interno está avaliando de acordo com uma previamente estabelecida, o interno seria o aprendizado não supervisionado. Não tem como você estabelecer. O não supervisionado ele vai fazendo os clusters lá, vai se agrupando de acordo com os dados que ele tem ali na nuvem para aprender, né? E ele não usa nada estabelecido. É diferente do supervisionado. Por isso que a 3 está errado. Pegadinha, né? Por isso que a 3 está errado. Agora isso aqui, apenas dados originais também, eu acho que... Tá vendo? Comparar diferentes ou determinar número de ótimos de clusters, mas vê o título do enunciado, dá uma olhada. Avaliação de modelos. Avaliação de modelos descritivos, já tá aí, Então você tem que ver sempre o título, que aí ele norteia a questão, né? Tá vendo o que ele fala aqui, É crucial para garantir a utilidade, avaliação e comparação, tal, índices estatísticos, tal. Então ele está falando
do supervisionado, né, aqui no caso. Mas ele está falando o tempo todo de validação, você vê, ó. Uhum. Validação da estrutura. Então, assim, é por aí, né? Uhum. Eu mataria aqui por esses apenas. 2 estaria errado. A 3 teria que ter um pouquinho mais de discernimento para entender que os internos, ele não tem uma estrutura previamente. Ele vai fazer sozinho lá. Não tem estrutura nenhuma. Ele vai se agrupar sozinho. Beleza. Então, a 9. Tipos de aprendizado de máquina, então. Vai falar um monte de coisa aqui também, né? Vamos ver. Vou passar para cá para a gente não perder tanto tempo. Assinale correto sobre algoritmos de aprendizado de máquina. Tarefa de sumarização no aprendizado não supervisionado busca agrupar dados com base em rótulos pré-definidos. O aprendizado supervisionado é utilizado exclusivamente para problemas de classificação, enquanto não supervisionado lida apenas com regressão. Não. A tarefa de regressão no aprendizado supervisionado visa prever rótulos discretos, enquanto que a classificação contínuos é ao contrário. A regressão, ela vai fazer valor contínuo e a classificação rótulo discreto, tá? Sim, só tô passando uma por uma pra gente, porque pode cair uma dessa lá, né? O aprendizado supervisionado envolve tanto problemas de classificação quanto de regressão, enquanto o aprendizado não supervisionado inclui agrupamento e associação. Verdade, porque a gente agrupa lá faz o agrupamento em clusters, né? E associa. O não supervisionado se concentra em encontrar padrões frequentes de associação entre atributos em dados rotulados. Aqui que lascou. Não tem rótulo. Você não sabe. É o caso da maçã lá que ele fala. Ele vai fazer os clusters e não sabe se aquilo é uma maçã ou não. Ele tá por enquanto aprendendo ali, juntando os dados. Não tem rótulo, né? Não tem. É aqui que lascou a alternativa. Então só tem a D mesmo. Essa aqui eu não me lembro. Rótulos pré-definidos também, ó. Não supervisionado. Não tem rótulo pré-definido. A sumarização é do não supervisionado. Mas você não tem rótulo pré-definido também. Não, também. Eu não sei o que é. Ele tá associando lá, entendeu? Se ele soubesse, seria mais fácil. Mas ele não sabe. Então é a D. Por isso que só fica a D mesmo, né? E aqui, mais ou menos o que eu falei é o que vai estar por aqui, né? Nem lembro aqui o que ele... Deixa eu ver. É incorreta porque no aprendizado a regressão, valores contínuos... Aqui inverte um outro. É incorreta porque trabalha com dados não rotulados, ó, tá falando. Buscando padrões ou estruturas, não necessariamente padrões de associação. Sumarização é incorreta porque busca uma descrição compacta para um conjunto de dados, não necessariamente com base em rótulos pré-definidos. É isso aí. 10. É bom a gente pescar isso porque às vezes cai lá, né? Alguma outra pergunta parecida, né? Desses dados rotulados e não rotulados. Eu sei que é muitos termos técnicos, né, que eles colocaram aqui. Então, ele vai querer associar agora, né, a coluna A com B aí. Essa é mais chatinha de fazer. A dificuldade dela é média. Coluna A, preparação dos dados. Eu iria... A2. Eu iria de A2. Isso. Né? Tem A2? Tem. A C e a A. Proximidade. Já tá aqui, né? Medidas de proximidade. B1. Então é A. Só sobrou essa. Algoritmos de agrupamento para agrupar objetos com algum aspecto. C3. 4 seria D. Interpretação. Vamos ver se é isso mesmo. Se é A. É A mesmo. Beleza. Não, essa não tão difícil, né?
que é mais difícil aqui é perder tempo e ficar associando. Tem que ter cuidado aqui na hora de associar. Se você associa errado, eu vira e mexe, eu me lasco aqui. Principalmente quando eles colocam número 2 em decimal e em romano. Eu acho isso uma sacanagem. É pra você errar mesmo o negócio. Daí te dá uma travada. O ideal é ligar com o lápis lá mesmo. Senão fica meio doido lá na hora. Bom, 11. Validação é fundamental. Confiabilidade, existem critérios de validação. Entre esses critérios destacam os relativos, internos e externos. Aqui ele até explica, ó. Relativos, diferentes resultados de agrupamento determinar o melhor ajuste. Internos, média qualidade de um agrupamento apenas nos dados originais. Externos, avaliam o agrupamento de acordo com uma estrutura conhecida, né? Bom, então agora a gente vai assinalar o propósito do interno. Vai esquecer os outros e nós vamos falar desse cara aqui, ó. Qualidade de um agrupamento. Medir a qualidade de um agrupamento com base apenas nos dados originais, sem referência a uma estrutura externa. Seria interno. Utilizar uma constante matemática para calcular a conectividade entre os pontos de agrupamento. Constante. O cara não... Beleza. Comparar diferentes resultados de agrupamento para determinar o número ideal de clusters. Determinar a compactação dos clusters comparando a variância entre clusters entre os agrupamentos. Avaliar um agrupamento. Bom, aqui é fácil. Eu diria que é A mesmo, tá? Já deu de graça aqui. Ele explicou... uma pergunta igualzinha, você viu? Com a mesma resposta? É igual? Eu não lembro. A gente viu alguma dessas? Não. Sim, a gente viu medir qualidade de agrupamento, dados originais. Apenas, lembra que você falou? Mas não é igual, né? Não é, mas a pergunta, resposta é igual. A resposta é igual. A pergunta não é igual, mas veio de maneira diferente perguntando. Isso aqui, ó, da constante matemática que eu ia falar, é utilizar uma constante matemática para você calcular a conectividade entre os pontos. Pessoal, tem hora que ele tira a média, tem hora que ele vê quem é o mais longe um do outro com fórmula de variância. Como que você usa uma constante? Constante matemática é eu estabelecer um número lá, sei lá, 5 e falar, esse aqui é uma constante. 5 toda hora. E não vai ser constante, né? Então, a hora que você lê isso aqui, é isso que tem que dar esse estalo na tua cabeça. Fala, pô, tá medindo critério interno. É agrupamento. Tem que lembrar dos clusterzinhos lá. Ele tá medindo a distância de um pro outro. Aí uma hora ele mede com a média. Outra hora ele mede a distância de um ponto que tá lá na borda de um com a borda do outro. Aí como é que isso vai ser constante? Não existe, né? Então a B você já cai fora por aí. Mas essa questão estava dada. Só falei da B para dar uma acordada aí se cair algo parecido desse negócio aí. Falar, é uma constante matemática. Não, é só você olhar as fórmulas lá que o cara dá. Uns negócios loucos, né? Produtório, somatório, log. Nunca é constante. Bom, a 12 então vai em árvores de decisão, né? Aqui o papel, diversos critérios, tributos que irão se dividir em subconjuntos mais homogêneos. Isso aqui baseado na entropia que eu expliquei lá também nas aulas. 8 síntese Gini, 6 essenciais para garantir que cada divisão contribui à eficiência geral. Otimizar sua classificação. Então vamos ver aqui o papel. Ó, somente no início do processo, a B já era. Os critérios de agrupamento, de particionamento, para escolher em cada nó atributo que maximiza a homogeneidade dos subconjuntos. A gente até leu aí, viu uma questão parecida aí, né? 12 é C mesmo, não vai ter jeito. A principal função é minimizar o tempo computacional necessário. Não, né? Esses critérios determinam a profundidade final da árvore, assegurando que mantenha controlada e evite o sobreajuste. Contribuir para distribuí-los de maneira equilibrada ao longo da árvore, evitando que certo atributo se concentre nos primeiros níveis. É a C, tá? Homogeneidade. A poderia dar uma enganada, pelo que eu estou lendo aqui. De maneira equilibrada ao longo, evitando que certos atributos se... Tá.
A12SC. Ó, tá incorreta. Isso aqui não tem como saber. Vamos ver. Tá incorreto, pois os critérios focam em maximizar a homogeneidade de subconjunto, não de equilibrar a distribuição de atributos. Quer dizer, poderia dar uma enganada, mas pra gente decorar, né? Você fazer a árvore em cada nó, maximizar a homogeneidade de subconjuntos da árvore, não fazer com que ela seja equilibrada aqui no caso. É que uma coisa às vezes você pensa na outra. 13 então. Vai falar da RNA, né? De novo, né? As redes neurais artificiais. Processamento de chamadas artificiais, 3 camadas. De entrada, recebe os dados iniciais, as hidden layers, né? Que são as ocultas, e as de saída. Aí tá falando das hidden layers, que é o que? As camadas ocultas, as que estão no meio lá, né? São responsáveis pela entrada de dados? Não, as de entrada, acabou de falar aqui, né? As camadas ocultas realizam a maior parte do processamento, aprendendo padrões nos dados através de transformações. Eu iria de A, mas vamos ver se as outras ajustam os pesos, mas não participam diretamente no processamento de dados. Como que não participa se elas estão lá no meio? A 13 falou que é A? Será que eu errei? Não, é A mesmo. A B não. Eu falei que era B, que não era. C não. Servem apenas como intermediários, não tendo impacto, também está fora. Armazenam temporariamente os dados, também está fora. É A mesmo. É a B que não é. Eu confundi aqui a história. A B está falando que é responsável pela entrada de dados, e não. As camadas ocultas realizam a maior parte do processamento, aprendendo padrões complexos nos dados através de transformações. É A. Eu lembro da figura. Você fez. Ela tá no meio, ela tá bem no meio lá. Aquela que tem um monte, assim, então ficou bem claro, assim, ó, a explicação, né? Eu lembro das figuras, assim. Fiz umas figuras mais impactantes. Mais difícil de esquecer. Bom, complete as lacunas então. Das tarefas de aprendizado de máquina, sei lá o que, tem por finalidade prever atributos de saída a partir da experiência passada. E as analisam dados apenas passados e auxiliam na compreensão do conjunto desses dados. Bom, eu diria que é preditiva, né? C. Preditiva é a primeira coluna aqui, ó. Primeiro espaço. Preditiva. E a outra descritiva. Isso. Por que preditiva? Né? Eu diria que é preditiva. Ó, tem por finalidade prever a partir de experiência passada. É justamente o que ele fala de estatística aqui no curso. Fazer um modelo preditivo é eu tentar acertar um valor com base em experiências passadas. Isso é estatística. Não tem... descritivo é análise de dados. É isso. Né? Então... E essa preditiva é o que eles fazem todo dia. E o que você vai lembrar de preditivo? É previsão do tempo. O cara analisa lá onde está as nuvens, aonde vem o ar quente. Pô, acabou de passar um ciclone. Os caras já falaram, vai chover, vai arrebentar tudo aí, mesmo que você esteja longe. O cara já sabe que aquele negócio vai influenciar. Mas como que ele sabe? Porque ele vê a nuvem? Não, porque ele está vendo lá no satélite formar um ciclone. E com base no que eles já conhecem, eles fazem uma previsão do tempo. Repetição dos padrões, né? Exato. Regressão e tal. Exato. É assim que é feita a estatística. Bom, a 15 então indica o método de resolução de conflitos. Estratégia primeiro match. Estabelece a primeira regra, é ativada a match na base de conhecimentos será aplicado. Essa daqui eu já não lembro muita coisa. Estratégia de combinação mais longa.
ativar a conclusão que for gerada a partir da regra mais longa. Níveis de prioridade são atribuídos às regras níveis. Quando ocorre o conflito, a regra que tiver um nível de maior prioridade é ativada. Essa aqui deu uma lascada. É 2 e 3, a Carol tá falando. E 2 e 3 é E. Envolve ativar. O outro método são atribuir a regra que tiver. Então é isso aqui mesmo. É E. Não existe essa match, né? Primeiro match.